Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Vamos começar agora a aula de geografia. Também vocês vão anotar no caderno o cabeçalho, certo? MF Valdomiro Gomes, Sertãozinho, 14 de julho de 2020. Aí vocês vão anotar, hoje é terça-feira, está o quê? Nublado, ensolarado, frio, chuvoso. Nessa matéria de geografia também seremos eu e a professora Juliana. Então, Luzia e Juliana. Aí vocês anotam bom dia, quem é de bom dia, boa tarde, quem é de boa tarde. Matéria geografia, vai pular uma linha. Nós vamos disponibilizar os slides em Word. Gostaria que vocês copiassem no caderno para vocês terem isso registrado, porque também se trata de um pequeno projeto que nós vamos desenvolver com vocês nas 3 matérias durante essa semana. Fico muito feliz de estar de volta com vocês, estou com muitas saudades. As crianças da tarde eu não conheço, mas eu dou aqui para vocês também as boas-vindas. Estou disponível para quem precisar de informação, de alguma explicação. Nós vamos marcar os nossos horários para esses encontros, ok? Nós vamos começar agora então a aula de geografia com o tema Covid também. Pandemia. O que ocorre, né? O que é uma pandemia? Para quem já teve oportunidade de assistir, ouvir a aula de história, eu já falei no termo pandemia. Pandemia é uma doença que se espalha rapidamente. Ela não fica circunscrita a uma determinada região do planeta. Ela se desenvolve com muita rapidez e se espalha com muita rapidez por todas as regiões do planeta Terra. Então, ela não fica num lugar só, numa localidade só, ela está presente numa grande área geográfica. E estando presente nessa grande área geográfica, ela é tida como pandemia. E a gente pode entender também já foi falado na aula de história, que nem todas as doenças podem causar uma pandemia. Entretanto, algumas têm um poder de contaminação tão grande que elas podem espalhar-se rapidamente pelo planeta. E o mais recente dessa história toda, das pandemias, é a Covid, que foi classificada em 2019 e que foi decretada agora no ano de 2020 como uma pandemia. Mas o que é uma pandemia? Então, é uma doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea. Ao mesmo tempo que a gente tem do outro lado do planeta essa doença, nós temos aqui também no Brasil. Então, simultaneamente, essa transmissão foi gerando essa quantidade enorme de doença e se espalhando. E existe uma transmissão violenta e sustentada dessa doença. E isso atinge países, continentes, afeta a população de modo geral, de todos os países. Ela não exclui pessoas que têm poder aquisitivo melhor, pessoas que estão em região economicamente baixa, não tem essa diferença. Qualquer pessoa pode ser contaminado pela Covid. E a pandemia, ela não diz respeito claramente à gravidade da doença. Ela é determinada, esse termo pandemia é determinado pelo fator geográfico. Isso classifica pandemia, que quer dizer que essa doença pode se manifestar em todo o globo de forma simultânea e rapidamente. Essa doença começou na China. Nós todos já sabemos que o epicentro do início da doença foi na China, na cidade de Wuhan, que aí está
está colocado para vocês até um ponto turístico de Wuhan, da China, que é esse prédio aí. E a gente não pode falar de que o que originou essa doença, mas não podemos também ter preconceitos contra os nossos irmãos e humanidade que moram na China. Essas pessoas têm costumes muito diferentes de nós. E a gente não pode falar que os deles são melhores, os nossos são piores ou ao contrário. Não é isso que está em voga, mas eles têm diferenças alimentares, eles comem bichos silvestres. Então, a gente não sabe se foi qualquer coisa assim que deu origem a essa doença. Não podemos achar nada. Nós temos que seguir os cientistas, entender o que eles estão dizendo e se vão chegar ao que originou essa doença. Mas o importante agora não é o que originou a doença. O importante é que a doença está aí e precisa ser tratada. Nesse momento, o melhor tratamento é a prevenção. Nós já conversamos também sobre isso. E se não nos prevenirmos, a gente pode ser infectado, contaminado pela doença sim. Então, nós temos que ficar atentos no nosso dia a dia. Num corrimão de escada, num balcão de loja, a gente coloca a mão e depois leva a mão no rosto. E isso traz uma quantidade enorme de vírus e bactérias, viu? Então, nós temos que manter o costume de carregar um álcool gel, de lavar sempre as mãos. A gente gostaria de estar vivendo num mundo onde os micro-organismos não atacassem a gente dessa forma, mas eles estão aí e a gente precisa se prevenir. A mão da gente é uma colônia para esses pequenos animais, esses pequenos mundos. Eu tenho dito isso na escola, sempre falo a questão da garrafa, de vocês não beberem no copo um do outro, porque a gente sabe desse pequeno mundo que existe. Bom, então aqui nós temos o mapa dos casos, vocês podem conferir aqui e dar uma olhadinha. Na África não passa daqui, mais ou menos aqui. Na Europa já tem bastante casos, aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central não tem mais de 1 milhão de casos. Então, assim, observe o mapa, se vocês quiserem buscar mais mapas. Esse mapa, tem alguns mapas que estão de forma online, virtual, atualizando os casos no mundo. No momento que você busca, você já vê os casos atualizados, ok? Pandemia e epidemia são sinônimos? Não. Existem os termos pandemia, epidemia e endemia. E eu vou explicar para vocês. A pandemia, ela é pan é grande. Pandemia se espalha pelo mundo todo. É raro ficar algum país sem ter sido atingido por uma pandemia. Quando existe uma pandemia, o planeta é atingido quase que de forma global. Epidemia são doenças pontuais de um país. Ele não passa fronteiras. Então, se tem uma epidemia aqui no Brasil, se o nome for epidemia, ele não passa para outro país. Ele não passa para a Argentina, não passa para o Paraguai, para o Uruguai. Ele vai ficar circunscrito dentro do Brasil. E também nós temos o termo endemia, que eu já coloquei lá na aula de ciências. Endemia é de dentro de uma região, de um país. Então, aqui, já falei lá, vou falar aqui também. Endemia aqui no Brasil, a gente tem o caso da febre amarela, que é endêmico da região norte, que é onde tem muitas matas, então ali se prolifera com facilidade. Quem vai passear para esses lugares precisa tomar vacina, que graças a Deus já existe.
Então, pandemia e epidemia são termos diferentes. Atualmente, o que está acontecendo? Por que a pandemia atualmente ela se dá com tanta velocidade, com tanta rapidez? A pandemia atualmente é assim, ela anda com tanta velocidade porque nós estamos viajando mais. A gente se desloca muito de um país para o outro, de um estado para o outro. A gente vai visitar a Europa, vai visitar a África, visita os Estados Unidos. Tem muita facilidade para essas viagens. Então, as doenças vão se espalhando pelo mundo. E aí a gente também tem um fácil relacionamento entre as pessoas, e aí a doença vai de pessoa para pessoa com muita facilidade. Hoje em dia, a falta de cuidado com a higiene, isso faz com que a doença seja transmitida de forma muito rápida, muito fácil. Tem também uma outra forma de transmissão, que é quando as pessoas estão contaminadas e estão assintomáticas, não apresentam sintomas. E aí essa pessoa fica saindo, não usa máscara, chega no lugar, conversa, e toda vez que a gente conversa, a gente espirra gotículas da nossa boca, invisíveis até, a gente às vezes não consegue enxergar, mas essas gotículas chegam até a outra pessoa e a outra pessoa pode se contaminar. Então, por isso a importância de usar a máscara, de usar o álcool gel, de usar para se comunicar, não chegar tão perto, ficar distante, ter esses cuidados. E então aí a gente pode prevenir de uma forma mais eficaz. Quando a doença se espalha por diversas regiões, é difícil a gente prever o desfecho da história. Então, assim, o que a gente mais vê quando se espalha tão rapidamente uma doença é a morte de muitas pessoas. Por que que as autoridades pedem o isolamento social, o distanciamento social ou o isolamento, para que a gente fique em casa? Porque o sistema de saúde não está pronto para receber uma quantidade enorme de pessoas. A gente tem cotidianamente leitos de UTI necessário para as pessoas que ficam doentes de outras coisas. Mas quando existe o caso de uma pandemia, esses leitos ficam saturados. Então, tenho 20 pessoas doentes precisando de leitos de UTI. E o sistema de saúde tem 10 leitos de UTI, porque cotidianamente não precisa de mais que isso. Só que dentro da pandemia precisaria. Mas aí as autoridades vão comprar esses leitos para depois não usar também. Por isso que as autoridades pedem para ficar em casa. E se a gente fica em casa, não é que a gente não vá pegar. Talvez o momento que a gente pegar essa doença, porque é uma doença que está aí, a gente sabe que às vezes todas as pessoas vão passar por ela, mas protelando, eu alongando o prazo de quando eu vou ficar doente, na época que eu ficar doente, talvez tenha mais UTIs, talvez já tenha vacina. Então, para a gente não colapsar o sistema de saúde, a gente fica em casa, porque tendo tudo que é necessário para tratar o paciente, a pessoa ficando doente, ela vai ter mais chances de sobrevivência. Então, vamos respeitar as autoridades, vamos ficar em casa e vamos nos cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama.
Bom, gente, é isso aí. A bibliografia estudada para montar esses slides para vocês estão nesses sites. Eu vou disponibilizar para vocês a matéria em Word e eu quero que vocês copiem no caderno, é pouca coisa. Se vocês quiserem imprimir o mapa para colar, ou então dizer que está ali reservado nessa matéria de estudo de vocês, porque vocês vão poder ficar com isso arquivado junto com vocês. Então, vocês deixam ali armazenados, tá? Se precisar, vocês buscam e copiem no caderno o que a gente disponibilizar em Word, ok? Eu vou mandar depois para vocês as atividades em Word.